Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura. E para aqueles que amam estudar os profetas maiores e também os menores, essa obra é referência, porque nós estamos diante de uma obra do que é considerada, tá, clássica, e também José Luiz Sicre, ele é o maior erudito em profetismo do mundo. O camarada, ele é a autoridade dessa área, ele é católico, essa obra é católica, ela foi publicada originalmente, né? Ou melhor, usei o termo errado, né? Ela foi publicada juntamente aí, foi a união de duas editoras, né? A Academia Cristã, juntamente com a Paulus. Eu não sei o que aconteceu, a Paulus rompeu, né, a parceria com a Academia Cristã, e agora você tem uma outra editora, né, que é a Edifique. Então a Academia Cristã está nessa parceria agora com a Edifique, e nessa parceria, gente, o preço caiu muito. Então as obras lá do N.T. Wright, Paulo e a Fidelidade de Deus, você pode entrar no site, na Livraria Ebenezer, você vai encontrar, caiu bastante. O comentário em 2 volumes do James Dunn de Romanos, o preço está lá embaixo, tá? Quando era com a Paulo era muito mais caro, tá? Agora com a Edifique é muito mais barato. E essa obra, Com os Pobres da Terra, a justiça social dos profetas de Israel, é um marco, porque o José Luiz Sicre, tá? O nome dele completo é José Luiz Sicre Dias, mas aqui não colocaram Dias, né? Ele é doutor em Sagrada Escritura, tá? Doutor em Antigo Testamento, e atualmente leciona na faculdade da Universidade de Granada e no Pontifício Instituto Bíblico de Roma. Tá? Ele é titular da cátedra e ele teve o seu doutorado voltado para o profetismo, os profetas. Então o camarada é especialista nessa área, tá? Essa obra, as folhas são amareladas e ela tem no total, tá, 638 páginas, tá? É muita coisa, né? Um livro grande. E aqui, essa obra, originalmente, ela foi publicada, tá, em 84. Só que passou por atualizações, revisões, tá? E ela chegou no Brasil já faz alguns anos, né? Já faz alguns anos. E graças a Deus, ela chegou no Brasil em 2011, né? Em 2011, portanto há 13 anos aí. E aqui está o índice geral da obra. Você tem abreviaturas, apresentação e introdução, tá? Lembrando também que o Sicre Dias, ele é especialista em hebraico, né? Claro, porque o cara ser o doutor em Antigo Testamento tem que ser hebraísta, né? Não tem como ser doutor em Antigo Testamento e não conhecer a língua original do Antigo Testamento. Impossível, né? Então ele é também especialista em hebraico. Então a obra é dividida, gente. A obra é dividida, tá? Em duas partes principais. A primeira parte, ele vai trabalhar questões introdutórias, tá? Ele começa aqui, ó, capítulo 1, preocupação pela justiça no Oriente Antigo. Aí você tem aqui o Egito, tá? Ele vai trazer vários documentos, tá, do Egito Antigo, que fala sobre justiça. Então essa ideia de justiça é muito antiga, né? Todos os impérios tinham essa proteção aos pobres, aos desfavorecidos e por aí vai. Então tá aqui, ó. Você pode pausar aí para vocês lerem, tá? O Egito aí, ó. O Egito foi uma civilização que durou 5.000 anos, gente.
a dinastia egípcia, né? 5.000 anos. É muita coisa. E aqui ele vai falar das dinastias, né? Você está aí lendo? Ó. Eu não vou ler para de ganhar tempo, tá? Olha aí. Continuar aqui. Depois você tem a Mesopotâmia. Tá? Lembrando que o mundo começou lá, porque a palavra Mesopotâmia significa entre rios. Tá? As grandes civilizações começaram lá. Babilônia, Egito, os sumérios, os acadianos, começaram lá. Aqui, ó, textos reais de gêneros diversos. A cidade de Ur, Babilônia, Laros, tá aí, ó. Os textos sapienciais, tá vendo aí, ó, provérbio sumério, textos religiosos. Ele termina com visão de conjunto. Canaã, Fenícia, Império Hitita, a região de Ugarat, Fenícia, o Império Hitita. Tá? Capítulo 2 aí, ó, a evolução socioeconômica de Israel. Camarada conhece, né? Das origens à monarquia, tá aí, ó, você pode ler, pausar para ler. Durante a monarquia unida, Saul, Davi, Salomão. Da divisão do reino ao século VIII, o reino de Israel, que é o reino do norte, o reino de Judá, o reino do sul. Tá vendo aí? Acabando aqui, você vem para a segunda parte, que ele vai trabalhar o tema do livro, né? Depois da introdução maravilhosa. Segunda parte, a mensagem dos profetas. Então ele vai trabalhar aqui todos os textos dos profetas que envolvem a justiça social. É engraçado que hoje, quando você fala de justiça social, os pobres, você é socialista, você é comunista, não tem nada a ver. Evangelho não tem nada a ver com comunismo e socialismo. Tem nada a ver com isso. Tá? Isso aí é de gente que não conhece a Bíblia. Então, ele começa com o livro de Amós. Tá? Amós, a personalidade e época do profeta e a análise dos textos. Tá? Os principais textos de Amós que envolvem a justiça social. Amós é um dos profetas famosos, né? Que o seu livro é uma crítica aos os ricos, né? Que acabavam com os pobres, pisavam nos pobres, tá? Eram desonestos, eram ricos, mas suas riquezas foram às custas dos pobres. Então tá aqui, ó. Você pode pausar para ler aí. Eu não vou ler porque pode ganhar tempo, tá? Então tá aqui, ó. Depois a visão de conjunto. Pausa para vocês lerem. Aí ele vai para o capítulo 4, que é Oséias. Personalidade e época do profeta, que vai dar um apanhado, né, do contexto histórico do livro, tá? E análise dos textos. O casamento de Oséias, tá aí, ó. Depois visão de conjunto, né, a visão geral do livro e sobre essas passagens, tá? Depois Isaías, capítulo 5, Isaías, a época de Isaías, a análise dos textos, o capítulo 1 de Isaías, tá? Aí, continua aqui. Visão de conjunto do livro. As vítimas da opressão, tá aqui, ó. Responsáveis e opressores, raízes da injustiça. Que pretende Isaías com sua crítica social? Onde Isaías baseia sua denúncia? Depois vai para o capítulo 6, Miqueias. Personalidade e época do profeta. Ele vai trabalhar só os profetas que falaram e abordaram essa questão, né, da justiça social. Tá? Pausa aí para vocês lerem. Olha aí. Continua.
E aqui termina, visão de conjunto. Aí vai para o capítulo 7. Sofonias. A personalidade e época do profeta. Você tem análise dos textos. Tá? E visão de conjunto. Jeremias. Os profetas maiores, né? Personalidade e época do profeta, que é a introdução ao livro dele. Aqui não é o comentário de Jeremias, tá, gente? Dos profetas. É os comentários dos textos que envolvem ou falam da justiça social. A opressão dos pobres, dos menos favorecidos. Tá? Um livraço. Jeremias. Aí análise dos textos, ó, tá vendo? E no final, visão de conjunto. Acabando Ezequiel. Análise dos textos, o valor da justiça, o capítulo 18. Ezequiel foi o profeta que profetizou no cativeiro babilônico, né? Ele foi para lá, ele tinha 25 anos. Era novo. Tá aqui, ó. A cidade sanguinária, capítulo 22. O rebanho e o pastor, capítulo 34. Visão e conjunto. De conjunto. Capítulo 10. A profecia pós-exílica. Tá? Que é a contribuição do Trita Isaías, né? Capítulo 56 a 66. Zacarias. Malaquias. Tá vendo aí? Capítulo 11. Conclusões. Visão da sociedade, problemas concretos, as vítimas da injustiça, responsáveis pela injustiça. Tem sentido esperar a solução? 3 perguntas para o nosso tempo. Serviu para alguma coisa a crítica profética? O que deve caracterizar a denúncia profética? O Novo Testamento corrige os profetas? Semelhanças de Jesus com os profetas, que ele também denunciou. Diferenças de Jesus com os profetas. Aí você tem a bibliografia, índice de autores e índice dos textos bíblicos. Tá? Vamos pegar aqui um capítulo. Eu acho que vou fazer mais um vídeo, né? Deixa eu pegar aqui o capítulo. É para nós trabalharmos, né? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui Ezequiel. Ezequiel 4:8-7. Tá aqui, ó. Ezequiel. Está aqui. Aí você vem aqui, ó. Análise dos textos. As passagens mais importantes sobre a justiça encontram-se nos capítulos 18, 22 e 34. Entretanto, em outros momentos, encontramos alusões que não convém passar por alto. Começaremos por detectá-las antes de analisar os textos fundamentais. A vocação, do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 15, faz Ezequiel ver que deverá transmitir a seu povo mensagem dura e desagradável, mas não especifica o conteúdo dessa missão. Tá? Aqui ele continua falando dos capítulos. Você tem aqui, ó, várias notas de rodapé. Tá? Aí ele começa aqui no versículo falar um pouco do capítulo 18, o valor da justiça. Os capítulos 14 e 17 não trazem dados novos. O contrário ocorre no capítulo 18, um dos mais importantes do livro, sobre a responsabilidade pessoal. Não nos interessa a sua estrutura de conjunto, a análise dos diversos temas, nem a novidade que implica dentro da teologia do Antigo Testamento.
nós nos concentraremos exclusivamente no ideal, que propõe os versículos 5 a 9. O homem que é justo, que observa o direito e a justiça, que não come nos montes, e não levanta seus olhos aos ídolos da casa de Israel, que não profana a mulher de seu próximo, nem se chega a mulher em sua menstruação. Homens que transavam com as mulheres no período menstrual, né? Isso é pecado, né? No Antigo Testamento, porque a mulher tinha que cumprir seu ciclo. Que não explora ninguém, devolve o penhor empenhado, não rouba, dá seu pão ao faminto e veste o nu. Que não empresta com usura, nem acumula juros, que aparta a mão da iniquidade e julga imparcialmente os delitos, que caminha segundo meus preceitos. 9. E guarda meus mandamentos, cumprindo-os fielmente. Esse homem é justo, viverá oráculo do Senhor. Tá? Maravilhoso. Então ele vai analisar aqui essa passagem de forma espetacular, tá? Ó. O que esse texto está falando? Do justo, né? Ele não é idólatra, que come nos montes e olha para os ídolos, mantém relações sexuais honestas, evitando o adultério e o contato com a mulher durante a menstruação, não explora nem rouba, não se beneficia do capital ou dos bens emprestados aos pobres, mantém conduta irrepreensível nos tribunais. A frase aparta sua mão da iniquidade refere-se a esse tema, como demonstra o paralelismo em Levítico 19, versículos 15 e 35. Não cometerás iniquidade no tribunal. Então ele julga de maneira imparcial. Ele não é corrupto. Que mensagem atual, né? Pro Brasil, né? Tanto bandido aí. Aí ele vai falando, Ezequiel era sacerdote, irmão. Então Ezequiel conhecia muito bem a lei. É claro que ele não exerceu o ofício sacerdotal, porque o templo foi destruído e o reino do sul foi levado cativo. Mas ele conhecia muito bem o Antigo Testamento, a lei de Moisés. Ele conhecia, tá? E Ezequiel é um profeta preparado, é um profeta erudito, assim como Isaías, tá? Aqui vai citar o texto de Deuteronômio 23, os versículos 20 a 21. Se emprestarem o dinheiro a alguém de meu povo, a pobre que habita contigo, não serás para ele usuário, cobrando-lhe juros. Não imponha juros a teu irmão, nem sobre o dinheiro, nem sobre alimento, nem sobre o dinheiro, nem sobre alimentos, nem sobre qualquer empréstimo. Poderás impor juros aos estranhos, mas não a teus irmãos. Então não podia cobrar juros, né? Se alguém de Israel pedisse a um outro israelita, né, não podia cobrar juros. Aí ele vai explicando toda a passagem, tá, de forma espetacular, como Ezequiel conhecia muito bem o Antigo Testamento, e ele desenvolve esse texto, né? Depois ele vai para o capítulo 22, que é a outra análise. A denúncia das injustiças ou a exortação à justiça desaparece novamente nos capítulos 19 a 21, para reaparecer com força no capítulo 22, tá? E ele vai analisar aqui, ó, o tema da cidade sanguinária, típico do capítulo 22, reaparece no capítulo 24, verso 6 e verso 9. Por outro lado, o conjunto desses capítulos desenvolvem as duas grandes acusações feitas pelo autor. O capítulo 22, versículo 3, injustiça social e idolatria. O segundo tema monopoliza a atenção do capítulo 23, história das duas irmãs. O primeiro ocupa posição de destaque no capítulo 22, especialmente no oráculo inicial, tá? E no final. Então ele vai trabalhar aqui, ó, o texto, tá? De forma espetacular. Depois de analisar esse texto, ele vai analisar também a segunda metade do texto, tá? Aí vai para o capítulo 34, que é o capítulo messiânico, tá?
como os líderes de Israel, os pastores de Israel, que eram os líderes religiosos e políticos, não estavam cumprindo as suas funções, estavam matando as ovelhas, que é o povo, né? Comendo a lã da ovelha, a carne da ovelha, os ossos da ovelha. Deus fala: eu vou pessoalmente, eu mesmo vou pessoalmente pastorear minhas ovelhas. E isso acontece quando? Quando Cristo vem. Então Ezequiel 34 é um texto messiânico, tá bom? Maravilhoso, por sinal. Tá aqui o capítulo 34. Tá, aí vem os versículos 2, 3, 4, 9, 10, tá? Aqui, ó. Assim diz o Senhor: ai dos pastores de Israel, que são os líderes políticos e religiosos, tá? Que se apacentam a si próprios. Não são ovelhas que os pastores têm de apacentar? Tomais o leite, vestivos com sua lã, matais as mais gordas, e as ovelhas não as apacentais. Não fortaleceis as fracas, nem curais as feridas, nem recolheis as desgarradas, nem procurais as perdidas. Maltratais brutalmente as fortes. Por isso, versículo 9: pastores, escutai a palavra do Senhor. Verso 10: isso diz o Senhor: vou enfrentar os pastores, vou destituí-los de pastores de minhas ovelhas, para que os pastores deixem de apacentar-se a si próprios. Libertarei minhas ovelhas de suas bocas, para que não sejam seu manjar. É um texto forte. Aí ele vai fazer uma exposição fantástica aqui dessa questão que envolve a justiça social, tá? Depois ele vai trabalhar os textos aí, ó, de 17 a 24 do capítulo 34, tá? Tá? Ó, nessa passagem, versículo 23, é um texto claramente messiânico. Dar-lhe-eis um pastor único, que as pastorei, meu servo Davi, que é um texto messiânico, tá? Eles as pastoreará, e ele será seu pastor. E eu, o Senhor, serei seu Deus, e meu servo Davi, príncipe entre elas. Eu, o Senhor, disse isso. Depois ele vai falar da visão de conjunto do livro, né? As unidades. Aí ele vai terminar, ele vai concluir. Tá certo? Vamos pegar aqui mais um capítulo, rapidamente. Vou pegar aqui os textos egípcios, né? Que é a introdução. Primeira parte, questões introdutórias. Preocupação pela justiça do Oriente Antigo. Aqui, o Egito, né? Aí, Impérios Antigos, da terceira a sexta dinastias, cerca de 2654 a 2190 a.C., tá? Aí é a época das grandes construções faraônicas realizadas na base de impostos elevados e no trabalho dos mais pobres. Essas duras condições de vida farão surgir a consciência social durante a quinta dinastia, segundo a opinião de Max Piper. Nesse período, 3 textos têm interesse especial. A autobiografia de Herkuf, tá? Que envolve os pobres. Depois, a palavra de um nobre, outro texto. E ensinamento de Ptah-hotep. Tá? Tá aqui, ó, texto. Então, tudo bem documentado, é uma obra erudita, tá, gente? É acadêmica também, mas a linguagem é fácil de se entender. Para você que não conhece hebraico, como eu sou hebraísta, tá? Tem as palavras em hebraico, mas isso não vai... Depois ele explica a palavra,
o significado da palavra, então fica muito mais fácil. Então você pode comprar essa obra tranquilamente, que você não vai ter dificuldade para ler. Mesmo você não sendo erudito, não conhecendo hebraico, você vai entender. Tá bom? Porque ele põe as palavras aqui e explica. Depois você tem aqui o primeiro período intermediário, que vai da 7ª dinastia à 10ª dinastia, que é cerca de 2190 a 2040 a.C. Portanto, como o calendário era decrescente, 2190 a 2040 dá 150 anos aqui, tá? Porque 2040 mais 150 dá 2190, certinho. Aí o texto dos sarcófagos, tá? A autobiografia de Ket, ensinamento para Mericaré, tudo envolve a justiça social, tá? O Oaciano Eloquente, tá? O Império Médio, a 11ª dinastia, a 12ª, aqui tá os anos. Depois, segundo período intermediário, a 13ª dinastia até a 17ª, tá? Aí vem o Império Novo, a 18ª dinastia a 20ª, tá? Aí você tem aqui o Livro dos Mortos, famoso, né? É muito conhecido, que fala também, envolve as justiças sociais. Tá? Aí você tem a visão de conjunto. Aí ele vai trabalhar agora os textos mesopotâmicos. E por aí vai, gente. É uma obra preciosa, maravilhosa, tá? Para você estudar a fundo a justiça social nos profetas, tá? De Israel. Então, uma obra maravilhosa. A capa também é top. Aqui você tem as expoliações do templo de Israel, né? De Jerusalém, ó, quando foi levada pelos romanos. Tá vendo aqui, ó? A outra imagem eu não sei dizer aqui em cima, mas a capa é top, tá? Se vocês gostaram desse review dessa obra, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz a todos mais uma vez. Deus em Cristo vos abençoe. Até as próximas indicações.